Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa tarde, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, rogando a Ele que abençoe, nos ampare, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, rogando ainda aos nossos amigos espirituais que amparem os nossos estudos dessa tarde, amparando ainda esta casa abençoada em todas as suas tarefas que se desenvolvem no dia de sábado. Que os amigos espirituais possam manter a boa nova de Jesus sempre acesa em nossos corações e que essa casa esteja sempre erguida sobre as bases fortes desse Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São ensinamentos de Jesus, meus irmãos, recolhidos pelo apóstolo evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos 1 e 16.
e passamos nesse instante a palavra para o André, para que ele inicie os comentários da tarde. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos, que Deus nos ampare, nos proteja, continue nos intuindo. A lição de hoje é sobre a parábola da vinha, também conhecida como parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola, ela está no capítulo 20 do Evangelho, e que é um capítulo que relativamente pequeno, mas com um profundo conhecimento e com ao mesmo tempo lições maravilhosas que geram esperança para todos nós. A partir do momento que nós realizamos a leitura da parábola, nós, nesse primeiro momento, de forma até descuidada, podemos realizar uma interpretação muitas vezes equivocada dessa parábola. É uma parábola que gera inúmeras reflexões sobre o que foi trazido por Jesus, e a doutrina espírita, ela vai, através do simbolismo da palavra, dessa parábola, e através dos inúmeros ensinamentos contidos no próprio Evangelho e em várias outras obras subsidiárias, ela vai esclarecer a parábola para todos nós de uma forma com que ela fique mais entendível, e a sua compreensão daquilo que Jesus queria trazer para todos nós há mais de 2000 anos atrás. Quando a gente verifica os protagonistas e os símbolos que a palavra ela vem trazendo, e a gente começa a decodificar esses símbolos, a lógica da justiça divina, com base na doutrina espírita, nós conseguimos interpretar e entender melhor a palavra. E para que a gente possa compreender essa justiça divina, ela, por meio da doutrina espírita, ela nos oferece a chave para essa interpretação. A primeira interpretação que a gente deve realizar é sobre o pai da família, pai de família, que saiu para poder chamar as pessoas para poder trabalhar na vida. Esse pai de família é Deus, inteligência suprema, o Senhor de todas as obras, que a todos nós temos a oportunidade de conhecer sua bondade e que chama todos nós ao trabalho. A vinha, nós decodificamos, a doutrina espírita decodifica por meio do universo, a humanidade, é a obra do bem, é o campo onde nós poderemos realizar o nosso progresso, que é oferecido a todos os filhos de Deus. Os trabalhadores somos nós, seres humanos, em seus diferentes estágios evolutivos, cada um da sua forma de entendimento e de compreensão da vida. E o trabalho na vida, o que seria? São aquisições das virtudes, o trabalho do bem, o cumprimento da tarefa confiada a cada um de nós, quando temos a oportunidade da reencarnação. Ou seja, é o nosso esforço moral, é a nossa possibilidade de realizar a reforma íntima, é a nossa evolução intelectual. Todos nós temos essa oportunidade. E as horas? O que elas significam, segundo o entendimento
da doutrina. É qualquer período de tempo na nossa jornada evolutiva. Seja em uma vida ou em uma era, em razão das inúmeras reencarnações que nós tivemos. Nós sabemos que o que morre é a matéria e o que nosso espírito, ele é eterno. Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, as horas é justamente esse período que nós temos. E o salário, que é o denário, é a felicidade, é o dever cumprido, é a alegria, é o gozo espiritual, seja em uma vida ou em um momento que nós estamos passando. É a recompensa que nós temos em virtude da nossa evolução, da caminhada, da subida dos degraus da nossa evolução. A partir do momento que a gente decodifica esses símbolos, a gente começa a entender sobre como deve se interpretar essa parábola. E aí a gente entende o seguinte, que nós, todos nós, somos os trabalhadores. E que cada um de nós temos a oportunidade de evoluir. Nós não viemos à Terra a passeio. Nós não estamos aqui simplesmente para passar o tempo e deixar ele passar em branco. As oportunidades são dadas a todas as pessoas. A todos. Nós temos a bênção dessa reencarnação. E Deus é tão bom que inclusive esquecemos as vidas passadas para que a gente não sofra. Muitas vezes nós temos a oportunidade de pagar com amor aquilo que um dia foi feito com a dor em vidas passadas. Nós temos a oportunidade de resgatar por meio do amor aquilo que nós um dia fizemos alguém sofrer. E aí essa oportunidade ela é dada para todos de forma igual, independente de qualquer forma, da forma como nós estamos aqui na Terra. E a partir do momento que nós somos os trabalhadores, nós começamos a analisar as pessoas que receberam um denário e aquelas pessoas que trabalharam uma hora, na 10ª hora, receberam também um denário. E aí, no primeiro momento, fica aquela reflexão, mas isso, aos olhos da humanidade, aos olhos do homem, é uma injustiça. Mas a gente tem que interpretar na forma, na vida divina. Muitas vezes, isso demonstra para todos nós que nem sempre aquele que tem mais tempo é que vai fazer melhor e que vai progredir, ou que vai evoluir. Muitas vezes, com aquele que tem um menor tempo, ele consegue valorizar aquele tempo e consegue evoluir e progredir. Consegue realizar um trabalho bem feito. E foi isso que quis demonstrar Jesus a sua palavra. E aquilo que foi combinado com os primeiros, que foi um denário, foi pago. O combinado foi cumprido. Foi combinado, você trabalha e receberá um denário para aquele da primeira hora. Os demais trabalhadores, foi combinado que seria pago um valor justo, diante do trabalho. E aqueles últimos que foram os últimos da última hora, só não estavam trabalhando, não porque eles estavam com preguiça, ou simplesmente porque eles não queriam trabalhar. Eles justificaram, eles falaram, não tivemos oportunidade do trabalho. Mas quando
a oportunidade foi dada, eles fizeram da melhor maneira possível. E foi feita de uma forma tão valorosa que aquele pai de família, aquele que os contratou, achou por bem pagar um denário para eles, em razão da forma como eles receberam o convite e da forma como eles trabalharam e fizeram o seu melhor. É assim a nossa vida. É assim que nós devemos encarar a oportunidade da nossa reencarnação. A partir do momento que estamos aqui na Terra, vamos encarar a oportunidade da nossa reencarnação, procurando fazer o melhor. E nós, espíritas, segundo Constantino, o próprio Evangelho, ele fala que nós, o espírito de Constantino, no Evangelho, ele fala que os trabalhadores da última hora são os bons espíritos, pois todos eles são os obreiros da última hora. E a partir do momento que nós somos chamados a trabalhar na vinha, a nossa responsabilidade ela é enorme. Muito será cobrado de quem muito recebeu. A doutrina espírita, ela abre o nosso leque. Ela possibilita o conhecimento e amplia a nossa visão de mundo. Ela nos auxilia na nossa transformação e automaticamente, nos transformando, estaremos transformando o mundo e a humanidade, fazendo com que a Terra, a cada dia que passa, evolua e cresça, e de mundo de expiação e prova se torne a cada passo lá um mundo de regeneração, um mundo melhor para todos nós. Agora, essa tarefa é uma tarefa difícil, muito difícil. Ela não é fácil, ela não é simples, ela é um desafio para todos nós. Principalmente porque nós sabemos onde o nosso calo dói. Nós conhecemos os nossos defeitos. Nós sabemos onde erramos. E muitas vezes somos recalcitrantes, somos invigilantes, permanecemos no erro. Mas não podemos desistir. Temos que ir em frente. Temos que continuar firmes por meio dos estudos e por meio da prática. E essa prática, ela é realizada constantemente no nosso dia a dia, iniciada no nosso lar, por meio do convívio com as pessoas, com aqueles que nós tivemos a bênção de reencarnar juntos, que muitas vezes são companheiros do passado, pessoas que temos um carinho enorme, uma convivência harmônica, que temos a felicidade de vir na Terra e sermos irmãos também de sangue, mas na mesma casa nós temos alguns irmãos que nós temos dificuldades de conviver, que são aqueles credores do passado, que são aqueles que nós temos uma missão, que nós temos a oportunidade de pagar com amor aquilo que um dia foi feito com a dor, e que não é à toa que eles estão hoje juntos. Nós sabemos o motivo, nós espíritas sabemos o motivo, e aí, por isso que nós somos os obreiros da última hora, porque o tempo está passando, as oportunidades estão sendo dadas,
nós temos que aproveitar. E quando regressarmos lá no mundo espiritual, estaremos prestando contas. Todos nós estaremos prestando contas. E quando prestarmos contas, nós estaremos com a consciência do dever cumprido, de pelo menos ter iniciado, ou pelo menos ter feito diferente e não estagnado, igual aquele trabalhador da primeira hora, que ficou já muito tempo, que já teve várias oportunidades e que muitas vezes não aproveitou, e que muitas vezes se estagnou, se complicou. E nós, espíritos, que temos a consciência disso, é o momento de fazermos a nossa parte e realizarmos então a nossa reforma íntima, transformando a nossa vida e subir no degrauzinho da nossa escada evolutiva. Com o intuito de ilustrar essa lição, eu trouxe uma passagem do livro da Esperança. É um livro psicografado por Chico, lição trazida e escrita por Emmanuel, e que vem ilustrar justamente o capítulo 20, que nós estamos, que é o objeto do estudo de hoje. A lição, ela é denominada O Espírita. Inicia a lição com a passagem do Evangelho. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Bons espíritos, meus amados, sois todos obreiros da última hora. E aí a gente começa já a entender por que muitos serão chamados para poder cumprir, mas poucos são escolhidos diante dessa chama. Porque nem todo mundo realiza da forma como deve ser. Todos são convidados a vir, e nem todos fazem da forma como deve ser. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Todos nós somos irmãos perante Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. A matéria onde nós, que é a casa da nossa alma, é a bênção que nós temos aqui e a oportunidade da reencarnação. É através dela que nós estamos vivos e podemos seguir o nosso caminho. Respeita no corpo da carne um santuário que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Não vamos olhar o cisto do olho do outro. Lembremos que temos a trave no nosso olho. Aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesmo, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensível cumprido, seja no lar ou na profissão,
na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Ou seja, nós temos que viver aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, colocar na prática. A teoria é importantíssima, mas a prática, ela vai fazer a teoria viva em cada dia da nossa passagem aqui. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, afaste da caridade que lhe rege caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo erros sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. O estudo é nossa vacina. O estudo nos protege. O estudo nos clarifica. Evita perdermos pelo caminho. Fortalece a nossa fé. Faz a gente crescer, evoluir e entender melhor o mundo e todos nós. Ama sem escravizar e sem escravizar. Não tenha presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Utiliza daquilo que tem, não só para si, mas divide. De certa forma, são os talentos que Deus nos deu. São as possibilidades que Deus nos deu. E a partir do momento que nós dividimos, eles se multiplicam. E essa multiplicação, ela gera uma onda de amor, de felicidade, de paz, de tranquilidade, e fazendo com que todos tenham oportunidade, fazendo com que possamos, diante da nossa oportunidade, fazer o bem para todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Então Emmanuel, através dessa lição, ele traz uma lista. Ele traz para todos nós uma relação de como devemos agir como espíritos, de como devemos ser como pessoas, para que possamos cumprir com as nossas obrigações. Pessoal, se a gente for analisar a lista, a gente vai verificar que de fato é muito difícil cumprir essas obrigações. Mas elas não são impossíveis de serem cumpridas.
No primeiro momento, teremos uma certa dificuldade em razão da nossa imperfeição. Mas a partir do momento em que não desistimos, insistimos, procuramos fazer o nosso melhor, desarmamos o nosso coração, temos fé, acreditamos que somos capazes de modificar a nossa existência aqui na Terra, e temos, acima de tudo, para iniciar qualquer transformação moral, humildade de aceitar que somos falíveis, que somos imperfeitos, que temos que aprimorar. A partir daí, nós estaremos dando um passo gigante para a nossa transformação. E vai depender só de quem? De cada um de nós, para que isso aconteça. E aí, a partir do momento em que nós fazemos isso, estaremos realizando os princípios da verdadeira caridade, que ensina e praticou Jesus. Estaremos auxiliando muitos aflitos, dando um exemplo, e ao mesmo tempo pacificando o coração daqueles que precisam, e realizando em sua verdadeira prática o amor ao próximo, com verdadeiramente abnegação e desinteresse pessoal. Com isso, estaremos transformando a nossa vida e sendo verdadeiros obreiros da última hora. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muito obrigado pela atenção de todos. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs aqui presentes, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase, que é atribuída a Allan Kardec, nos remete à lembrança do seu aniversário, que comemoramos no dia de ontem, dia 3 de outubro. No dia 3 de outubro de 1804, portanto, há 221 anos atrás, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Rivail, na cidade de Lyon, na França, berço das liberdades, mas também palco de grandes sacrifícios da cristandade nos 3 primeiros séculos do cristianismo. E Allan Kardec, como enviado de Jesus, preparado desde o tempo das Galhas, quando adquiriu o nome que acabou virando o seu pseudônimo na França do século XVIII, ele, Allan Kardec, nos traz então a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus Cristo, que haveria de ficar conosco para toda a eternidade. Allan Kardec, que como outros, que veremos aqui no nosso breve estudo dessa tarde, foi recrutado pelo Senhor da Vinha na 10ª hora dos tempos da renovação do mundo.
neste que é o período da transição planetária, em que o mundo começa a deixar para trás as características de um mundo primitivo e atrasado e mergulha para a condição de se transformar num mundo de regeneração, o que certamente se dará nesse milênio que nós estamos apenas conversando. E esse trabalhador fiel e correto aceitou o desafio do Senhor da vinha, passados tantos e tantos séculos, e trabalhou incansavelmente a partir da herança deixada por outros trabalhadores, como Moisés, como os profetas, como os discípulos de Jesus, os sábios, os continuadores da obra do Cristo, como o patrono dessa casa, que trazendo em suas mãos a designação correta do Senhor do nosso mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, todos deram a seu tempo a sua contribuição no trabalho de transformação dessa grande vinha que é o nosso planeta, a fim de transformá-lo num mundo melhor, num mundo em que as leis de Deus estejam efetivamente implementadas, observadas e cumpridas por toda a humanidade. Então, elevando os pensamentos a Jesus, nós agradecemos ao Mestre, por nos ter enviado o grande lidador de Lyon, Allan Kardec, que nos lega a mensagem inesquecível de consolação, de amparo e de esclarecimento. Mas tivemos e temos outros trabalhadores, meus irmãos, minhas irmãs. E lembraremos aqui um trabalhador, a figura de um trabalhador fiel. Um trabalhador também recrutado por Jesus, ainda dentro desse período que nós designamos como sendo o da 10ª hora ou da 11ª hora, que nasceu numa pequena cidade do interior de Minas Gerais e que foi requisitado pelo Cristo para se transformar no grande médium da espiritualidade maior, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que em 1931, ao conhecer o espírito de Emmanuel, numa pequena cachoeira nas cercanias de sua cidade, ele inicia-se logo após sua gigante obra mediúnica, que nos ajuda nos dias que passam a entender melhor o Cristo e a compreender melhor ainda os ensinos de Kardec. E nós temos um episódio de sua vida que, quando ele se encontrava já em pleno trabalho, passados 38 anos de sua tarefa mediúnica, e ao trazer a apreciação humana exatamente o número de 100 obras psicografadas que começaram no Parnaso de Além Túmulo, ele então se dirige aos seus amigos, compreendendo que no 100º livro, que era a meta traçada por seu benfeitor espiritual Emmanuel, que foi exatamente o livro Poetas Redivivos,
Conta-nos Marcel Sotomayor, pesquisando os registros do grande médium de Pedro Leopoldo, que o Chico teve vontade de correr pelas ruas de Pedro Leopoldo, de correr de alegria, de gritar, de festejar, porque afinal tinha cumprido o acordo assumido por Emmanuel 10 anos antes. Aos 59 anos, estava pronto para diminuir o ritmo de trabalho. Chegou mesmo a avisar ao seu amigo Ranieri: Ranieri, já escrevi muitos livros. Agora é preciso o povo escutar. A mensagem, meu amigo, já está dada. O anúncio, porém, foi precipitado. Chico ouviu uma contra-ordem do seu guia e ficou perplexo. Estou, Chico, disse-lhe Emmanuel, na obrigação de dizer a você que os mentores da vida espiritual que nos orientam expediram uma instrução. A instrução segundo a qual a sua vida na atual encarnação será desapropriada. E essa desapropriação se dará segundo ordens superiores do mundo maior, em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Sua existência, meu caro, do ponto de vista físico, fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto o seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Chico não se conformou. Mas Emmanuel, eu devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? Sim, meu caro, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros psicografados então insistiu: mas Emmanuel, se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que somos portadores de livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e proferiu o veredicto: a instrução a que me refiro, Chico, é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por uma autoridade aqui da terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Assunto encerrado. E aí, nós apenas lembramos que o Chico encerra a sua vida aqui na Terra, nessa encarnação, aos 92 anos de idade, trazendo ao mundo aproximadamente 450 obras psicografadas. Mais que isso, dando o exemplo inesgotável de caridade, de amor ao próximo, de paciência, de pacificação, de solidariedade, trazendo até a humanidade os exemplos mais vivos que a bondade do coração humano poderiam apresentar. Então está aí, meus irmãos, minhas irmãs, a figuração correta e absoluta do que é esse trabalhador da 10ª hora. Do que significa
ensinamento evangélico que nos foi trazido pelo evangelista. O porquê que esse trabalhador mereceu receber o mesmo denário do que os trabalhadores anteriores. E que a princípio, numa leitura e numa análise apenas literal, poderíamos imaginar, se assim fizéssemos, uma injustiça sendo praticada por aquele dono da vinha. É que o Evangelho retira para nós o espírito da letra. E nos libertando da letra, nos mostra o significado e a importância para que todos nós, matriculados na presente encarnação, poderemos nos transformarmos nesses trabalhadores que, nascidos no momento decisivo da transição planetária, poderemos receber a ordenação desse Senhor maior de nossas vidas, aceitarmos a tarefa que nos foi confiada e trabalharmos de forma justa, auxiliarmos esse grande Senhor da vinha, que é o nosso Pai, a promover o processo de engrandecimento, de evolução dessa grande fazenda da humanidade, dessa grande vinha do mundo. Portanto, meus irmãos, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí, de maneira muito clara, a destinação que cabe a cada um de nós. Se não trabalháramos até então, como diz aqui a letra evangélica, é porque ninguém nos tinha empregado, é porque não tinha ainda soado a nossa hora, é porque as oportunidades abençoadas, a partir das luzes e do esclarecimento que a humanidade tem hoje, passados tantos séculos de esforços de outros trabalhadores que suportaram o sol nas costas e na cabeça para transformar o mundo no que ele é hoje e facilitar o trabalho que nos cabe a fazer. Então todos estamos convidados a fazermos a nossa parte na vinha do Senhor, como nos ensina o Espírito de Constantino no item 2 desse capítulo que estamos estudando nessa tarde. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então nós teremos o direito, sim, à mesma remuneração daqueles outros obreiros que suportaram um sol mais escaldante. Esse sol que representa as dificuldades passadas do nosso mundo, em que sequer tínhamos a liberdade de cultuar a presença de Deus em nossos caminhos, em nossos dias, em que não tínhamos a liberdade de entrar em todas as igrejas, em que não tínhamos a liberdade de nos unirmos a outros crentes, porque as crenças não se emanavam em razão do amor, mas sim pelos interesses pessoais daqueles que insistiam em produzir as desigualdades humanas a partir de seus interesses de poder e dos seus interesses de domínio. Amigos, estamos vivendo em plena transição planetária. Nos tempos atuais, nós temos inúmeras possibilidades e oportunidades de fazermos muito em muito pouco tempo, como o nosso querido Francisco Cândido Xavier pôde fazer, e como tantos outros estão fazendo.
como tantas criaturas anônimas que, mesmo passando desapercebidas no mundo, estão trabalhando de forma fiel em todos os credos religiosos, em prol do progresso da vinha do Senhor. Criaturas que se isolam nos rincões afastados, nas vilas, nas ruas empoeiradas das cidades da África, da Ásia, da Oceania ou do Brasil, na América Latina, que abrem mão do conforto de suas casas para auxiliar o seu próximo. Criaturas que se convocam nas mais diferentes ordens religiosas ou não, para poderem servir ao próximo. Espíritas, por que não dizer assim, que abrem mão de suas conveniências e do seu tempo de lazer para poderem se irmanar nas casas espíritas do Brasil e de todo o mundo, mesmo carregando suas imperfeições, que insistem em trazer, mas que já acordaram, graças a Deus, para a necessidade do trabalho na vinha do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, a importância desse momento em que nós vivemos é também ressaltada pelo espírito de Erasto, aqui mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa belíssima lição chamada A Missão dos Espíritas. Pesquisando quem foi esse espírito que nos proferiu uma das mais belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, recebida por um médium que não se sabe o nome, na cidade de Paris, no ano de 1863, nós vamos encontrar as referências bíblicas desse espírito maior nos primeiros tempos apostólicos, em que Erasto é citado por ninguém mais, ninguém menos que Paulo de Tarso, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 20, em que Paulo de Tarso, já próximo dos seus momentos finais aqui na terra, escreve ao seu amigo querido Timóteo, pedindo a ele: meu caro amigo, procure vir logo ao meu encontro. É uma das cartas, meus irmãos, minhas irmãs, que mesmo lendo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nós que encontramos no Novo Testamento um texto mais frio, um texto mais direto, nós nos emocionamos, porque o momento de Paulo de Tarso, em que vamos encontrar também no livro Paulo Estevão, essa referência, ele escreve ao seu amigo, porque ele não poderia mais voltar em Jerusalém, ou fazer outras viagens, porque o seu tempo aqui na terra já se aproximava do fim, quando ele então diz: meu amigo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E aí ele fala uma expressão, profere uma expressão em que nós verificamos o verdadeiro valor da amizade e inclusive começamos a guardar em nós uma dúvida: se não foi Paulo de Tarso que escreveu o Evangelho que a ele é atribuído, quando ele diz assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, meu caro, traga para mim a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, Paulo ao seu apóstolo querido, ninguém apareceu para me apoiar
mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, meu caro, ou seja, não seja cobrado a esses que o abandonaram, mas o Senhor, esse sim, permaneceu ao meu lado e me deu forças para que a mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E profere então as saudações finais, quando nós então encontraremos a referência ao espírito de Erasto, protetor de Kardec. Saudações a Priscila e Áquila, à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto. Ele era o tesoureiro da cidade de Corinto. Mas deixei Trófimo doente, aliás, da igreja de Corinto. Mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno, meu amigo, e traga a minha capa. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos lhe enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com você. Combati o bom combate, percorri toda a carreira e guardei a minha fé. Então, meus prezados irmãos, é esse irmão que nos traz essa mensagem na cidade de Paris, por um médico cujo nome não sabemos e não interessa, que diz assim, se referindo aos espíritas, obreiros sim da última hora, que se apoiaram em ombros de gigante, como dizia Milton, que se apoiaram em ombros como o nosso querido Paulo de Tarso, que se apoiaram em ombros como de Timóteo, como de Lucas, como de todos os seguidores, mesmo aqueles anônimos que deram a sua vida nos primeiros tempos da cristandade, para que nós pudéssemos estar hoje aqui, reunidos nessa casa, lembrando com os corações repletos de alegria e de emoção do trabalho que eles realizaram nos primeiros tempos da vinha, nas primeiras horas da vinha. Missão dos Espíritas, vou ler apenas 2 parágrafos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o dogma, o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, e é por isso que desapropriaram a vida do nosso querido Chico Xavier. Sacrificaram a sua vida inteira, a propagação dos ensinos de Jesus, através da palavra dos Espíritos superiores. E é evidente que esse esforço, feito com o coração repleto de alegria, feito com o coração repleto de felicidade pelo lidador de Pedro Leopoldo, que apesar de tudo que passou e sofreu, a começar das limitações físicas e das inúmeras incompreensões, da pobreza, das necessidades, do desentendimento daqueles que estavam próximos, das investidas das sombras que tentavam desestabilizar o trabalho, mas ele jamais se prevaleceu da companhia dos amigos superiores para tentar o aceite da luta, como diz aqui o espírito de Erasto.
é chegada a hora em que deveis sacrificar a propagação aos seus hábitos, aos vossos hábitos, aos vossos trabalhos, às vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso destino. O destino que um dia nós escrevemos no mundo espiritual, na programação que fizemos antes dessa encarnação. Nós não estamos aqui, meus irmãos, juntos nesse momento, por obra e por força do acaso. Da mesma maneira que os trabalhadores da primeira hora, ligados lá atrás, desde os tempos da Macedônia, dos tempos de Tebas, do Egito, que ao olharem para o sol e adorarem o deus Osíris, pleiteavam no fundo de suas almas o regresso para o planeta de onde vieram, como nos informa o livro A Caminho da Luz, ao se referir sobre os degredados de Capela. E avançamos nas eras que se passaram, dos séculos que se adiantaram nessa saga que tem sido a caminhada evolutiva do nosso planeta. E vamos encontrar na figura dos primeiros cristãos, se reunindo na madrugada, nas profundezas dos cemitérios e das catacumbas romanas, no esquilino de Roma, para fugir da perseguição dos Césares. Nós também, cristãos dos tempos modernos, trabalhadores da 10ª hora da vinda do Senhor, nos encontramos aqui, meus irmãos, não nos escondendo ou fugindo da perseguição das autoridades, porque graças a esses que aceitaram o trabalho árduo que o Senhor da vinha lhes proporcionou, transformando o mundo no mundo em que nós herdamos neste instante, nós poderemos dar a nossa contribuição. E ela é muito bem-vinda. E poderemos fazer isso dentro dos nossos lares, dentro dos ônibus, dos coletivos em que nós nos transportamos nas grandes cidades, nas repartições públicas e nas empresas onde trabalhamos, ou nas ruas, por onde caminhamos em busca do sustento de cada dia. Nós poderemos nos constituirmos nesses trabalhadores, abençoando aqueles que estejam ao nosso lado, procurando suportar as mazelas do mundo atual, as dificuldades que são próprias de um mundo de expiação de provas, os desafios da convivência, especialmente dentro dos nossos lares, para que na condição de trabalhadores honestos e corretos, possamos auxiliar Jesus nesses tempos de transição a cultivar essa linha abençoada que é o nosso mundo. Meus irmãos, estamos aqui hoje congregados no mesmo objetivo e no mesmo ideal, estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, explicitado pela doutrina espírita, como vimos aqui, pelos espíritos superiores que do mundo espiritual continuam o seu trabalho. Eles já deixaram a vinha, onde um dia eles amanharam a terra, mas continuaram
na vinha espiritual de Deus, no trabalho que tem levado todos esses séculos que se passaram a partir do advento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e contribuem para que nós, trabalhadores atuais, não fracassemos no chamamento, no convite que o Senhor nos faz. E eles nos inspiram, nos auxiliam, engrandecem os nossos corações e as nossas mentes com esse chamamento abençoado das obras espíritas, explicando o Evangelho de Jesus, nos mostrando que o seu sacrifício não foi em vão, e que o nosso sacrifício hoje não é de enfrentar a ignorância do mundo, mas é de enfrentar a ignorância que ainda reside dentro de nós, e trabalhando dentro de nós mesmos, nessa vinha individual que todos nós carregamos, que é o terreno fértil para que nós possamos progredir, e a partir daí, se Deus quiser, fazer com que o mundo progrida a partir do nosso exemplo. Nós então, meus irmãos, nos colocaremos como auxiliares diretos dessas figuras abençoadas que, em nome de Jesus, estão promovendo a transformação do nosso corpo. Deus salve esses trabalhadores abençoados que nos ensinaram a amar a humanidade, que têm nos ensinado a nos amarmos uns aos outros, tal como Jesus nos amou. Deus salve o nosso inesquecível professor Allan Kardec, que de onde ele estiver, nos páramos celestiais, ele receba os nossos sentimentos do mais profundo agradecimento pela sua dedicação, pela sua renúncia, pelo seu trabalho. Deus salve o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que de onde ele se encontrar, ele receba os nossos sentimentos mais profundos de gratidão pela obra grandiosa que ele nos legou, pelo exemplo que ele nos deixou, exemplo contemporâneo, próximo das nossas vistas, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos, e que, se Deus quiser, que esse exemplo jamais permaneça em nossos sentimentos, e que nós possamos também, meus irmãos, na hora que chegar o momento do pagamento, e formos receber a prestação de contas do Senhor justo e generoso da vinha do mundo, que nós mereçamos o denário da gratidão de Deus. Que Jesus nos abençoe. Vamos pedir ao nosso querido irmão, amigo, Sr. Evandro, que recite a prece de encerramento. Ao final, nós gostaríamos apenas de fazer aqui alguns lembretes. Está em curso hoje, nesse momento, a 9ª Feira do Livro Espírita, aqui da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Está acontecendo lá na sala de vídeo, ao final do pátio externo, se situa ao fundo aqui da nossa instituição. São livros com preços muito acessíveis, com desconto de aproximadamente 40%, que a Federação Espírita Brasileira, no momento de muita felicidade, percorrendo o Brasil, veio até aqui a nossa casa, ao nosso solar, através dos representantes da editora, da FED, ao saberem que nós todos os anos nos realizamos a Feira do Livro Espírita aqui na nossa casa, e nos ofereceram em consignação, com 40% de desconto aproximadamente, todas as obras da FEB. E mais, para nossa alegria, a FEB tem percorrido todo o Brasil em busca das editoras que deixaram de editar alguns livros, aquelas editoras às quais Chico Xavier cedeu certos direitos autorais e que, por diversas razões, deixaram de publicar obras importantíssimas, e que a FEB, então, no momento de muita alegria para todos nós, está voltando a publicá-las através do seu parque gráfico.
Então não deixem de visitar a nossa feira, porque aqui no Solar não nos interessa a venda de livro, nunca foi esse o objetivo, para que o resultado disso fosse redirecionado à casa. Definitivamente. A biblioteca do Solar, desde os tempos em que eu me lembro, da nossa querida e inesquecível Dona Isis, de quem temos uma gratidão imensa por ter sustentado essa tarefa durante muitos anos, e aqui na pessoa da Esteliana, que eu vejo aqui presente, e da Ivandra, suas filhas, que junto comigo chegavam ao Solar aqui novinhos, minha mãe trazendo uma fila de 8, e a Dona Isis e o seu Domingos também trazendo uma fila enorme de 8 filhos, e chegávamos juntos aqui na casa, tomávamos a sopa e íamos ouvir e ver, presenciar as aulas de Evangelho. E ela então foi nossa bibliotecária durante muitos anos. Nós assumimos essa tarefa, e sempre o objetivo dessa casa foi de fomentar o estudo e a leitura do livro espírita, somente esse. Portanto, renovamos o nosso convite à Feira do Livro, que ocorrerá até sábado que vem. Tá ok? Se alguém não tiver trazido cartão, se alguém não tiver trazido condições de fazer Pix, não tem problema. Todos aqui já ficam automaticamente credores do mais absoluto e efetivo crédito para adquirir os livros hoje e pagarem depois. O importante é que nós façamos a leitura do livro espírita. E lembrando o nosso inesquecível poeta da Bahia, cuja vida curta, porém luminosa, na poesia O Livre América, nos dizia e nos ensinava: ó bendito o que semeia, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caído não é verme que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então fica aí o convite a todos. Queria também fazer um outro convite. Semana que vem nós faremos a festinha do Dia das Crianças das Escolas de Evangelho aqui do Solar. Estão todos convidados a participarem de um almoço que os irmãos e irmãs lá do refeitório realizam em favor das crianças. Mas como a doutrina espírita nos explica de maneira muito clara de que todos somos crianças espirituais, estão todos, portanto, convidados a participarem do nosso almoço. Tá bom? Nós vamos pedir então ao nosso querido Sr. Evandro, sem mais delongas, para fazer a prece de encerramento. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de encontrarmos reunidos, estudando as suas lições, através do Consolador prometido, que tem nos mostrado e nos ensinado a respeito da lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para trazermos sempre conosco a responsabilidade de sermos obreiros da última hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos, as nossas orações dessa tarde, na santa e bendita paz. Que assim seja.
Pessoal, um outro aviso. Nós